Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tenho surpresa pra vocês. Aqui, ó, tô legal aqui agora. E ainda mais, hoje com a Preta Lud. Que ela hoje falou que tá meio branquinha, que não vai aparecer muito ela, mas assim... Nossa! Ela... Tô sentindo uma alfinetada só porque eu alfinetei ele primeiro, Jean. Eu alfinetei ele escondido nas câmeras. Agora você fez ao Mas eu como não tenho muito cerimônia, então eu tô... Eu vou mesmo. Só faz isso quem sabe que eu amo ele, cara. Mas galera, sejam bem-vindos ao Jean Convida. Hoje a gente tá com a Ludmila Ferreira. E, cara, é uma alegria, uma honra recebê-la aqui hoje. Eu já quero te perguntar, você tá inscrito? Você já curtiu? Você já compartilhou, mandou pra galera? Pessoal, não esquece não, já manda o pessoal, já compartilha o pessoal, já recebe no canal. E antes de tudo, eu quero te lembrar da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma muito abençoada. Por quê? Porque você pode ir lá ajudar esse programa a acontecer da melhor forma. Que você pode cadastrar lá. Você dá R$1 uma vez só, ou você dá R$1 todo mês. Você pode dar R$1, R$5, 10, 15. Tudo completamente do jeito que você quiser. Se você quiser lá dar R$1 uma vez só, ou você quiser dar R$5 todo mês, fica na sua escolha completamente, tá bom? E a gente tá aqui hoje, como eu já falei, com a Ludmila Ferreira, que assim, é a Preta Lud, que hoje tá se sentindo branca, mas, cara... Mas é... Nossa, negócio com a mané, tem que falar. Não, mas eu me sinto muito honrado, porque eu participei também, mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Já tá adiantando. É verdade, eu não posso ver senão. Mas, cara, vamos continuar. Fala comigo, Lud. Pra começar, eu tô imensamente feliz, tá, galera? De coração, essa é brincadeira. De estar com você aqui, tá? Nesse programa, eu já tava nesse Devo com você já faz tempo, assim. Mas eu costumo falar, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é. Nós dois, mais do que ninguém, sabe né? disso. Que nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus prepara os momentos certos, os lugares certos, e Deus preparou esse local e essa hora para que isso acontecesse. Sim, né? sim. E eu tenho certeza que nesse meio tempo, esse programa tem abençoado milhares de famílias, né, casas, e com esse também não vai ser diferente. Sim. E eu tenho certeza que tudo que Deus... Você, pra mim, você é um milagre, de verdade. Glória a Deus, literalmente um milagre de Deus. Sim, eu sou. É assim, eu fico muito feliz de fazer qualquer tipo de projeto com você, porque olhar para você é saber que a fé no Deus que eu sirvo vale muito a pena. Move montanhas. E que ele é real. Porque você tá aqui, sabe, com vida, saúde, falando... Já convida. Isso aí, já convida. Cara, tanto decreto há anos atrás. Glória a Deus, cara. E Deus fez aquela bagunça e arrumou ao mesmo tempo, provando assim, eu sou Deus. Então isso, eu não consigo explicar com palavras o que eu sinto agora de ver, estar com você, participar desse programa e de ver você dessa forma que você tá. Isso é uma benção na minha vida, cara. Glória a Deus, Lud. Obrigado de coração. De amor, total. Só uma observação, eu tava memorizando isso, orando, memória, vindo pra cá, no ônibus, sabe? Eu saí de casa 10:05 da tarde pra chegar agora. Só Jesus. Mas eu tava lembrando porque eu fui fazer essa pranchetinha aqui e assim, e, poxa, deu tudo tão certo. Eu cheguei lá e falei assim, poxa, eu queria fazer isso. Ela falou assim, tá, só isso. Aí ela falou assim, não, eu acho melhor fazer assim. E ela me ajudou de uma forma assim, saiu tudo tão maravilhosamente perfeito. Eu falei assim, caramba, mano. É em cada detalhe. Deus cada segundo. Porque é pra ele, gente. E é maravilhoso ver esses sinais, né? Ver aí eu falei assim... Esses mínimos detalhes que o pai cuida. Sim, cara. Aí eu falei assim, poxa, e hoje eu vou fazer hoje o programa com uma pessoa que eu participei do programa também, do clipe, falando que ele é o nosso Deus. Falando que ele é o nosso Deus que faz e refaz, que faz o que quiser, faz quando quiser, como quiser. É disso que eu preciso, é disso que eu tenho, é isso que... É isso. Como o João falou já, ele é. Não tem o quê, não tem quando, não tem como, não tem nada, ele é.
Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nossa, tô até assim, Deus, tem um nó na garganta Glória agora. a Deus. Porque é gostoso sentir a presença de Deus. Eu tô sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Sabe, desde o início. Que falar, né, Jean, falar de Jesus sobre a pessoa do Senhor cara, é muito forte pra mim, sabe? E ver todos os dias, né? Eu costumo sempre falar pelas manhãs com Deus, falar, Senhor, eu sou muito grato pelo ar que eu respiro. Eu sou muito grato pelo Senhor cuidar de cada detalhe dos meus projetos, das pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, colocou na minha vida. Cada um de vocês tem uma história, sabe, especial, muito grande, sabe? E ao mesmo tempo eu falei, Senhor, e o Senhor se revela no meio, dentro dessas pessoas para mim, sabe? Talvez a quem vai estar assistindo vai, mas o Jean tava falando desse papelzinho. Mas essa... Pode parecer tão pequeno, mas para você tão grande, sabe? Tão significativo. Isso, especial. Não é nem aquela questão do preço do valor. Não. Não é nem o objeto, é o valor que aquilo tem, cara. Verdade. Por exemplo, hoje, eu vou comentar de novo. Hoje eu tava pensando em vir pra cá. Tava conversando com 2 rapazes lá do bairro, tava de tarde lá e tal. Aí ele tava falando assim, pô, o Jean você conhece o fulano de tal que faz podcast também? Eu falei assim, cara, não conheço e tal. Ele disse, não, mas ele é brasileiro, tu conhece, pô. Eu falei assim, mas é por causa que o meu nicho, né, o que eu faço, é muito específico. Aí eu falei assim, não. Aí ele começou a zoar. Aí eu falei assim, o Jean fica pregando na internet, o Jean fica falando de Deus na internet. Aí, porque não é cristão não, né? Aí eu falei assim, é isso que eu faço. Aí eu falei assim, não sei o que lá, você só conhece pessoas assim. Eu falei assim, cara, mas é isso que eu faço. Eu não sei fazer isso, cara, eu não sei fazer outra coisa. Cara, eu penso da mesma forma, já, assim, eu não consigo imaginar a Ludmila Ferreira ou a Preta Luz fazendo uma outra coisa que não seja cantando, exaltando o nome do Senhor, fazendo isso aqui que eu tô fazendo com você. Eu costumo falar com às vezes as minhas filhas até correm de mim, né? Toda vez na mesa do café, eu tiro 15, 20 minutos e fico falando sobre o reino de Deus. E quando eu vejo, a hora já passou. Não existe coisa melhor do que você falar sobre Ele. Né? Porque tudo na nossa vida é sobre Ele. Sim. Esse presente que você recebeu hoje é sobre Ele. Esse programa aqui é sobre Ele. A sua vida é sobre Ele. O milagre que aconteceu em você é sobre Ele. Cada dia, mas, por exemplo, hoje eu percebi o quanto a minha memória ela melhorou. E hoje eu vi à tarde um vídeo de um rapaz que esteve em coma e tem a memória ruim. Ele ficou em coma à tarde. Ele ficou em coma quando ele era jovem. Ele já era idoso e ainda tinha memória ruim. Eu fiquei em coma tem poucos anos. A minha memória tá melhorando de forma absurda. Aí eu penso assim, cara, como assim? Deus é tremendo. Ele é maravilhoso, gente. Eu não consigo mensurar. Eu não consigo viver sem mostrar, sem falar o quanto esse Deus é maravilhoso. Eu não tenho... Quem não conhece ainda, a gente convida vocês a conhecer. Jean convida você. Isso, literalmente. A fazer um voto com esse papai. Tá? Ele é incrível, ele é Fala incrível. assim, Senhor, eu nunca tive experiência contigo, pai. Mas em cima dessa palavra, eu quero ter experiência contigo. Porque assim foi Pedro com Jesus. Jesus falou assim, vai lá, Pedro, volta pro mar, lança a rede daquele lado. Mas o Pedro já tinha ido lá e tinha ficado horas lançando rede, não conseguiu pegar peixe nenhum. Aí Pedro falou assim, tá bom, Jesus, eu vou voltar. Imagina só Pedro voltando pra terra. Não, mas ele falou ainda, Jesus, eu passei tempo lá. Não peguei nada. Já fiz um monte de coisa. Aí agora o Senhor tá mandando eu voltar, você tá de brincadeira comigo. Acho que ele pensou assim, você tá de brincadeira comigo. Aí ele vira pra Jesus e fala assim, mas sobre a tua palavra eu vou voltar. E o barco quase virou, né? Ainda bem. Então, sobre essa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, se você ainda não fez esse voto com Deus, faça. Senhor, eu não te conheço da forma que a Ludmila e o que o Jean conhece. Mas hoje eu quero conhecer. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você de uma forma sobrenatural, tanto como foi para mim, ou talvez mais do que para mim, aconteceu com o Jean. Muito mais. E só um testemunhozinho, rapidinho. Eu tinha muita dificuldade com a palavra ousadia. A pessoa fala assim, você tem que ser ousado no Senhor, você tem que ser ousado. Eu falei assim, caraca, eu tenho muita dificuldade. Só que aí, hoje, eu falei assim, cara, eu tenho que ser ousado. Eu tenho que ser ousado. Eu pensei assim, caramba, eu tenho que ser ousado? Eu sou contra essa palavra, Jesus. Só que eu falei assim, não, tem que ser ousado. Porque como é
como é que eu vou ser natural a ponto de ser obediente a uma palavra que vai contra ao que eu acredito? Eu passei a noite inteira lançando rede. Ele vai falar para lançar outra rede do outro lado. Eu vou contra isso. E depois vai acontecer o que ele falou. E eu vou ser a ponto de morrer de cabeça para baixo. Nossa. Na cruz, gente. Pai eterno. Pedro, ele foi um cara que ele viveu tudo isso, depois foi crucificado. Só que ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Eu vou morrer de cabeça para baixo, gente. Caraca, isso me regaça. Cara, essa passagem... Ah, não, velho. Não. Aí, como é que eu vou crer num Deus assim e eu vou ser um ser humano normal? E Pedro era improvável, né? Era um cara improvável de ser o que ele foi. E sabe o que é mais interessante, Jean? É que quando Jesus chamou ele, Jesus já conhecia quem ele seria no futuro. Cara, que emoção. Jesus sabia quem ele seria no futuro. E às vezes, quando isso acontece com a gente, o Senhor chama a gente não faz ideia. Mas o Senhor sabe ele já quem... tá lá, gente. Ele já tá lá. E Pedro, cara, se entregou ao Pai de uma forma tão profunda que a palavra fala que até a sombra de Pedro curava, sabe? Cara, e é tão incrível que, assim, a gente... Como crer e servir a um Deus assim e ser normal? Difícil ser normal, né? Não é difícil, é impossível. Não dá. Exatamente. Não dá. Porque a fofoca é tão contagiante, porque a fofoca a gente chega a conversar, a falar uma coisa que quer muito que outra pessoa saiba. Mas como eu vou saber de um Deus que é tão maravilhoso, que é tão incrível, e ficar quieto, gente? Não tem como. Não tem. Como eu vou saber de um Deus que fez uma pessoa passar a noite toda pescando e não pescar nada, depois ele pescar a maior pesca da vida inteira dele, no mesmo local, e consequentemente fez esse rapaz morrer de cabeça para baixo na morte mais dolorosa que o ser humano pode aguentar? Que não pode aguentar, né? Portanto que morre. Isso. Que é a crucificação. E eu ficar assim, de boa. Não tem como. E essa foi uma das provações que Pedro passou até chegar o dia de fato que o Senhor o chamaria, né? Que naquela época, pregar o evangelho, assim, você sabia aonde aquilo ali ia te levar. Mas só que os discípulos, naquela época, eles não estavam preocupados se eles iriam para a morte. Não. Porque a morte para eles estava mais do que claro que é a vida. Claro. E hoje as pessoas não entendem isso, cara. Se a maioria do povo entendesse isso, eles teriam uma visão diferente. As pessoas estão preocupadas com a sua vida terrena e não se lembram e estão esquecendo da sua eternidade. O que eles se preocupavam naquela época era com a eternidade. Então eles estavam aqui apenas para cumprir aguardando. Eles estavam ardentemente aguardando. Aí foi até quando Pedro estava ele estava preso, ele faltava 3 dias para ele ser crucificado. Aí, no terceiro dia, quando ele foi chamado, tem um pedaço que ele fala, né? Que ele já não aguentava mais esperar ficar aqui na terra sem Jesus. Sabe? É porque, cara, ele viveu, ele sentiu. Já, a gente sente isso sem ter visto Jesus, sem ter tocado Jesus, sem ter ouvido ele falar. Agora, imagina essa galera que tava com Jesus, cara. Assim como eu tô com você aqui agora. Sempre que eu vejo a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Cara, essa música, ela é... Ai, Jesus amado, cara. Mas, ó... Mas agora, vamos se compor. Senão a gente vai ficar falando de Jesus. Vamos continuar falando dele, mas vamos falar indiretamente. Mas saiu totalmente do script. Mas é assim que é maravilhoso. Mas vamos agora, assim... Você canta que foi escolhida. Pra quê? Eu vou formular. Por quê? Engraçado que tudo que a gente... Fala só essa parte da música. Fui escolhido, fui separado, o meu destino foi selado na cruz. Pra quê? Olha só, a gente começou a falar sobre uma coisa que o Senhor já tinha colocado no meu coração mais cedo. Assim que você mandou pra mim, eu falei, cara, que pergunta legal. Que pergunta legal essa aqui.
Cara, olha só. Se não me falha a memória, acho que é Mateus 27:14. Está escrito assim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E se você for lá ler o livro, né, do Novo Testamento, você percebe que por onde Jesus passava, ele carregava multidões. Né? Mas só que no meio dessa multidão tinha pessoas com vários tipos de interesses e pensamentos. Né? Tinha aquelas pessoas que iam por causa da bênção, tinha pessoas porque queriam aprender, tinha pessoas que iam porque queriam ver sinais, pessoas que queriam ser curadas, e também tinha aquelas pessoas que já andavam com Jesus e ajudavam Jesus nesse propósito, né? Dessa missão que é trazer o reino dos céus, a verdade do reino dos céus pra gente na terra. Só que entre todas essas pessoas que andavam com Jesus, ele escolheu apenas 12. 12. No meio de tantas pessoas. Cara, eu falei, cara, mas por que, Senhor? Você está falando para mim que você escolheu 12. E engraçado que esses 12 que ele escolheu não eram doutores, não eram... Vamos colocar na nossa língua... Isso, no popular. Pessoas que estavam à margem da sociedade, cara. Foram essas pessoas que Jesus escolheu. Só que Jesus viu algo neles que nem eles mesmos sabiam que tinham. Olha só que doideira. Que isso foi revelado, mais pra frente. Há um tempo, alguns anos depois, quando Jesus subiu aos céus, e eles começaram a fazer a missão que Jesus já sabia que eles fariam. Eles amaram Jesus e abraçaram essa missão a tal ponto que eles estavam dispostos a morrer por ele, sabe? Por esse propósito, por esse projeto, por essa missão que Jesus confiou. Caramba. Cara, foi muito tremendo quando Deus revelou isso pra mim. E Jesus confiou pra eles, cara. Aí quando eu fui lá prestar atenção fui lá ouvir a minha música, ouvi a sua pergunta, eu falei, quanto que a gente está disposto a sacrificar por amor ao Evangelho? Quanto que, Jean, que você está se disposto a sacrificar? Engraçado que às vezes quando as pessoas falam sobre essa palavra sacrifício, às vezes elas falam com tanto pesar, mas eu não vejo a palavra sacrifício dessa forma. Eu já sacrificar um tempo da minha vida, um momento da minha vida para poder fazer uma oração, para poder ajudar alguém, para poder pagar o preço por alguém. Não é sacrifício. Não é sacrifício, é uma honra. Sabe por quê? O sacrifício maior ele já fez na cruz do Calvário por mim e por você, cara. Então, quando eu escrevi essa música, foi pensando exatamente nisso. Senhor, o sacrifício, o preço que o Senhor pagou, eu jamais vou poder pagar. Mas enquanto eu viver aqui na terra, eu quero cumprir essa missão. A missão de falar sobre o Senhor, sobre falar do seu reino, independente das coisas que eu vou ter que viver, das coisas que eu vou ter que passar, do que eu vou ter que padecer. Eu vou padecer com amor e com fervor. E toda vez que eu passar por uma luta, eu vou dar glória a Deus, porque eu sei que mais um dia eu cumpri a sua missão. Glória a Deus. Eu estava lendo hoje, quando Paulo fala para Coríntios, e falando sobre por que ele é discípulo, por que ele era apóstolo, se não viu com o pessoal. Aí eu falei assim, cara, não sei porque eu sou discípulo, não sei por quê. Porque eu não convivi com eles. Mas assim, eu não sei, não tenho honra de ser chamado por isso. Mas foi escolhido discípulo. Porque o Senhor veio a mim e com a voz dele me chamou. Mas eu não sou digno de ser chamado. Eu acho que a maior virtude que o ser humano consegue aprender com Jesus é o conhecimento de si. A humildade. O conhecimento de si. Cara, eu não sou nada. Eu não mereço nada. Por exemplo, eu quase morri, mano, por minhas mãos. Mas ele, com toda a sua infinita graça e misericórdia, me deu vida. E hoje, me deu vida pra quê? Pra que eu morra e fale dele. Morra pra mim mesmo e fale dele. Só dele. É necessário que ele cresça e que a gente diminua, sabe? Cara. Nossa. Ai. Meu Deus do céu. A gente não é nada mesmo, cara. E sou o teu Deus. Qual que é essa mensagem? Sou o teu Deus? Olha essa música. Quando eu comecei a escrever ela, não comecei ela pelo coro, né? Sou o teu Deus, não. Deus foi me dando ela por frases. Foram momentos da minha vida
que eu fui vivendo, e cada dia, cada semana, eu escrevi uma frase dela. Quando eu comecei, né? Quando tudo parecia perdido, Deus me levou um tempo atrás na minha vida, né? Igual você falou assim, quando Deus me chamou, né? Eu não merecia isso. A gente não merece, né? Quando Deus te chama e te dá algo. E eu nunca me senti, ainda não me sinto merecedora disso, jamais. Me senti merecedora disso. Porque quem eu era há alguns anos atrás, e quem eu sou hoje, foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, na minha vida, quando eu olhei para minha vida lá atrás, eu vi que tudo estava perdido. Jean, eu sempre fui eu cresci no evangelho, minha mãe pastoreando, pregando, mas eu nunca, na realidade, eu estava na igreja, mas não me sentia parte da igreja. Teve um momento no meu coração que gerado muita dúvida, não sabia o que eu queria, qual era o meu propósito. E quando a gente começa com essas dúvidas, a gente começa a se envolver com coisas que não são de Deus, e a gente começa a se contaminar com essas coisas. Se é que você vai me entender, nenhuma coisa vai puxando a outra. Aí, um dado momento da minha vida, eu comecei a fazer a obra de Deus, mas perdi muito, sofri muito. Sim. Ganhei e perdi, dói. Comecei o ministério e acabou. Quando eu pensava que ia gravar uma canção, não dava certo. O ministério, o grupo que eu estava não deu certo. Perdi tudo, já fiquei sem banda, fiquei sem nada. Mas aí lá atrás o Senhor entregou algo para mim. E sobre aquela palavra eu falei, Senhor, sobre a sua palavra, então essa palavra é sua. E é por isso que eu uso muito essa palavra, porque nesse momento, nessa palavra foi o pacto que eu fiz com Deus. Porque sobre a sua palavra eu vou fazer. Independente de como seja. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer. E eu não tinha escrito o refrão dessa música, Sou Teu Deus. Eu fui para um determinado culto e eu estava começando a querer gravar essa segunda música, mas eu estava passando por muitas dificuldades financeiras. Eu falei, Senhor, no culto, acabei de ministrar, falei, Senhor, não vai dar, não está dando. Aí o pastor pegou a palavra e ele começou a falar assim. Eu lembro que ele começou, por acaso não sou eu o seu Deus? Aí eu falei, cara, esse Deus tá falando comigo. Não é possível, Deus tá falando comigo. Deus começou a lembrar de mim que quando eu gravei o álbum No Joelho, uma das músicas que eu gosto muito, eu não tinha dinheiro para gravar. Eu lembro quando eu comecei a sonhar com ele. Quando a gente começou a ir para estúdio, eu não tinha um centavo para gravar, Jean. Foi debaixo de muita luta, muita oração. Muitas pessoas me ajudaram. Glória a Deus. E também recebi muitas palavras assim, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu gravei o álbum inteiro, acho que não me engano foram 6 músicas e fiz o videoclipe, né, do Joelho e deu tudo certo. Aí Deus falou assim, se eu fiz no primeiro, por que eu não vou fazer agora, Ludmila, no segundo? Por acaso eu sou filho, eu sou homem para que minta? E filho do homem para que se prometa, se esqueça, Lud. Por acaso você já se esqueceu da promessa que eu fiz para você? Por acaso você esqueceu que eu sou o teu Deus? Caraca, Jean, fui pra casa aí de manhã, que Deus sempre me dá, termina as composições de manhã, eu comecei a escrever. Sou o teu Deus, faço e refaço a hora que eu quiser. Acredite em mim. Nossa, Lud. Acredite em mim. Você tinha que estar com o violãozinho. Aí eu lembrei. Restituirei tudo aquilo que um dia você perdeu. Acredite em mim. Maravilha, mano. Maravilha. Acredite em mim. Quando eu terminei de escrever, eu falei, Senhor, eu quero contar essa história, mas cantar esse hino, mas eu quero contar uma história que testifique de fato o seu poder. Mas eu não quero uma história inventada, montada. Eu quero uma coisa real. Pra que eu fui falar isso pra ele? ele obedece, né, cara? Lud? Filhinha, você quer isso? Eu falei, Senhor, eu quero isso. Hoje, eu escrevi... Você já sabe essa história. Foram 3 anos para gravar essa música. 3 anos para gravar. E entrava no estúdio, gravava, não ficava bom, tinha que regravar de novo. Gravou a bateria ficou horrível, teve que regravar de novo. Guitarra não ficou legal. Falei, meu Deus, por fim, isso aí eu não vou mais fazer. Aí eu lembro que eu fui chamado para ministrar num local. Era culto de mulheres. Eu já não tinha mais o dinheiro para poder fazer a regravação desse projeto. Eu já tinha regravado ela várias vezes. Eu cheguei lá nesse lugar.
E no momento lá, eu comecei a chorar no meio do culto. Aí uma irmã cantou, eu nunca vou esquecer. Ela começou a cantar um hino da Midian Lima. Que ela... Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Lindo. E eu comecei a chorar. Saiu uma irmãzinha do coque lá do fundo, cara. Essas irmãs do coque é demais. Parece que ela fica do ladinho de Deus esperando só pra isso, vir. Jean, isso mesmo. Saiu lá do canto e veio. Olhou pra... Jean, quando ela olhou pra mim, é como se Jesus olhasse pra mim. Sim. E ele falou assim, quem mandou você parar? Existem vidas lá fora que dependem de você. E eu confiei em você. E filha, essa canção eu pedi para que eu pedi para que fosse cantada porque eu queria falar com você. Aí ele falou assim, e eu digo mais, sabe aquela oração que você fez no seu quarto? Jean, não comentei com ninguém, nem o Ramon que estava comigo no dia, eu não falei. Aquela oração que você fez para mim no seu quarto, ele falou assim, eu vou te responder, olha, daqui a algumas semanas vai estar na sua conta o que você me pediu. Glória a Deus. Aí, beleza. Tá bom, Senhor, sobre a sua palavra. Fiquei chorando, chorei muito. As meninas vieram, me deram os lencinhos, mas eu chorei tanto que minha irmã perguntou assim, ô Luiz, você tá passando mal? Você precisa de alguma água? Que eu fiquei chorando nessa aí do culto. Mas é Deus falando comigo, Jean, passado algumas semanas, do jeito que Deus falou, tava lá, Jean, o dinheiro a mais do que eu precisava para fazer. Glória a Deus. Enfim, Jean, eu consegui gravar, consegui colocar os backs vocais nessa música. E engraçado que, lembra, como eu falei pra você no início, que eu queria contar uma história real. Uma história real, de um milagre real. E eu tava brigando com Deus que eu nunca conseguia gravar. Nunca dava certo. E você tava aí, você tava em coma nesse tempo, nesse período. Sim. E caramba, nesse período que eu estava tentando gravar e regravar, maravilha, você estava em recuperação para voltar a andar, para se movimentar, para conseguir falar. Isso. Caramba. Quando eu terminei, pesado, coloquei os back vocais. Pesado, hein? Tava só esperando. E tava para ser lançado. Glória a Deus. Eu recebi a notícia que você tava ótimo. Eu vi um vídeo seu. Falei, o Jean vai contar o testemunho dele. Glória a Deus. Porque a vida dele vai testificar o poder do meu Deus. Porque ele tinha sido desenganado no hospital. Sim. Queria viver como um ursinho de pelúcia. E eu quero que as pessoas vejam quem é o Deus que eu sirvo. Aí quando eu chamei você pro projeto, não, eu vou sim, eu faço assim. E aquela gravação foi um dia muito especial pra mim, cara. Maravilha. Muito especial. Então, e essa canção, eu tenho esse quê especial com ela. Caramba, eu sabia dessa história? Desses 3 anos? Acho que não. Não te contei com tanto detalhe. Não, assim. É porque você falou assim, você já sabia disso? Eu falei assim... Aqui, mas aí... São dois assuntos que eu preparei. Tipo assim, o primeiro é... Se você já tinha passado por uma coisa que realmente pensou em existir. E depois, o evangelho é radical a ponto de fazer a gente ser igual Pedro. Ser ativo, ser ousado, ser radical. E pra gente poder decidir permanecer naquilo que faz a gente chegar a ponto de querer desistir, a gente tem que ser radical numa coisa. Cara, eu penso para você se manter, tudo é questão do tamanho da sua intimidade. Eu tenho certeza, todos, não vou tirar nenhum, que viveu as experiências com Jesus, que vive as experiências com Jesus, tem o seu momento de... não vou conseguir, tá Deus. Mas aí qual a diferença quando você tem intimidade com Jesus? Vem cá, filha, a cruz tá pesada? Deixa eu carregar aqui um pouquinho pra você, mas você não pode desistir. Deus sempre te lembra o porquê e pra que você tá ali, entendeu? Quando você tem essa visão, por mais que você tenha esses momentos de pensar, vou desistir, vou parar, quando Jesus ativa a sua memória... É claro que é Jean convida a Ludmilla, mas assim, eu vou ter que falar um aqui agora. Porque, tipo assim, eu também penso, tipo assim, pô, desistir, pô, parar.
Mas no milésimo de segundo depois, eu pensei assim, cara, eu tava morto. Isso, Jean. Eu morri. Eu fiz tudo que me levava pra morte, mas ele me deu vida. Então, como é que eu vou parar? Eu, com as minhas mãos, tô morto. Então, não posso parar não, Jesus. Não, desculpa, perdão, pensar nisso, Senhor, perdão. Aí eu... Exatamente assim que é comigo. Já pensei várias vezes, inúmeras vezes. Principalmente quando a luta ela fica mais pesada, a tal ponto de que um dia você acorda com dor. Não é dor física, não é nada disso. Sim, claro. É só dor na sua alma. Sim. É muita coisa que você precisa ver. Principalmente quando você... Tem muitas pessoas que acham que ministrar louvor, que ser ministro é oba-oba, cara. Não é assim. Você veste no reino espiritual. Entendeu? Tem todo um peso, assim, é algo sobrenatural. Você tá liberando coisas sobre vidas de pessoas, você tá salvando vidas. Cara, e o inferno não fica feliz com isso. Não fica, não. Então automaticamente você vai receber ataques de todos os lados. Para poder fazer você parar. Você tá na frente de batalha. Então você não pode baixar sua guarda. De jeito nenhum. E soldado em frente de batalha tem uma hora que ele fica cansado, né? De tanto guerrear. Mas ainda bem que a gente tem um Deus que ele supre necessidade, ele acalma, ele ama, ele prepara descanso, ele prepara socorro, prepara batalha, prepara guerra, prepara luta, prepara água, prepara comida, prepara tudo. Verdade, ele é. Verdade. Ele é. Mas aí, mas como transformar isso na vida com Deus? Isso aqui, que a gente está fazendo agora. Isso aqui. Falar, compartilhar, é ter vida com Ele. Jesus quando ele multiplicou os pães, ele partilhou os pães. Multiplicou os peixes, ele partilhou os peixes. Antes de subir aos céus, ele falou, vai pregar. Quando Maria estava lá no túmulo de Jesus, o túmulo vazio, o anjo fala, o que você está fazendo aqui? Quem estava aqui já ressuscitou. Vai lá, quando Jesus fala com ela, vai lá e fala por meus irmãos. Congregar, sabe? Isso, eu acho que isso é ter, sabe, vida com Ele. A gente precisa falar sobre essa vida. Partilhar, a gente não pode deixar de fazer isso, de dividir. Dividir um manto, né? Mas deixa eu até ler esse aqui que eu preparei com muito carinho. Meu Deus. A fé é o que nos move. A pergunta, a fé que nos move? Nós temos a fé que Deus é o nosso general de guerra, Pai e cuida. O tempo todo. Como aceitar que a nossa vontade não é o perfeito? E como orar para Jesus fazer a vontade dele, que não é nossa? Engraçado que às vezes a gente ora para que Jesus faça a vontade dele e quando ele começa a fazer a vontade dele... Não quer. Aí começa as pirracinhas, né? Bate o pé. Poxa, Jesus, sério mesmo? Pô, eu queria isso, eu quero... Isso mesmo. Não, Jesus vai lá, perdoa fulano. Não, Jesus, tem que perdoar a fulano que me xingou. Não dá, que né? Traiu. Isso. Botar fulano desse num projeto meu, não vou. Peraí, essa é que é a minha linha, pai. Só que envolvimento com ele, vida com ele, é quebrar todos esses paradigmas. Mas como aceitar que a vontade dele é melhor do que a nossa e vivê-la? Não é, Jean, se você for parar para poder pensar, quando você começa a ter intimidade com ele, você tem intimidade com ele, não é difícil. As pessoas que complicam, entendeu? Quando você abre... Isso é talhas abertas. Isso. Isso já ficou bem claro desde o início, quando a gente falou sobre a questão do sacrifício. Quando você entende a gente fez a pergunta, qual é o maior sacrifício? O que você está disposto a abrir mão por ele? As pessoas falam muito sobre abrir mão, mas quando Deus manda, pede, abre mão do seu carro. Nossa, dói. Vai andar de ônibus. Eu não quero que você cante mais, eu quero que você só toque.
Eu não quero que você toque mais, eu quero que você só pregue. Ah, não quero que você tome uma Coca-Cola, eu quero que você tome só suco. As pessoas querem fazer pirraça. Agora, quando você para de fazer a sua pirraça e começa a fazer a vontade de Deus, você entende. Cara, Pedro, tenho certeza que Pedro que naquele momento que Jesus mandou ele voltar lá e pegar voltar de novo, No mesmo lugar. acho que Pedro não queria. No fundo, ele não queria. Mas ele foi, por quê? Pela sua ordem. Pela sua palavra, porque eu sei que o que você está falando para mim é certo. E vai dar bom. Ou não vai dar bom, mas eu vou porque você falou. Sabe? É você ir, fazer, mesmo sem saber o que vai acontecer. Mas você sabe que o seu pai gostaria de que você quebrasse sua cara. Não. Aí o seu pai fala, Jean, não faz isso não, cara. Naquele momento você fica com raiva, seu pai, mas pai, eu queria fazer. Mas eu preciso fazer porque meu pai viveu mais do que eu. Então ele sabe o que ele tá falando. Quando a gente entende isso... E na realidade, eu postei hoje, no dia de hoje, um vídeo, um corte no YouTube do Jean Convida, falando isso. Que ele fala que Paulo fala para imitar ele, assim como ele imitou a Cristo. Paulo foi crucificado. Paulo foi martirizado. Pedro foi martirizado de cabeça para baixo. Jesus foi humilhado, espancado. Tudo de ruim. Imitar ele vai dar ruim. Vai Exatamente. dar ruim. E as pessoas Só querem que dá reconhecimento, querem glória, não, querem... Não, só que olha só. Olha que louco, olha que louco. Dá ruim e dar bom, gente. Pra dar ruim tem que dar bom. Isso. Como é que vai dar bom? Como eu vou ser bem-aventurado se eu não sofrer aflição? Se a Bíblia fala, bem-aventurados que sofrem aflição. Por causa do meu nome. Meu nome, gente. Sabe? Como? Como, Lud? Como? Se você não viver isso, se você não passar isso, você não tem parte comigo. Você não faz parte disso. É isso que cara, eu sempre falo sobre isso. As pessoas, elas querem glória para si, elas querem lugar de destaque para si, mas elas não querem a cruz. Elas falam sobre a cruz, mas elas não querem a cruz. Porque a cruz traz dor, sofrimento, flagelo. Traz. Flagelo. Mas, ao mesmo tempo, a morte na cruz... Traz esperança, mano. Exatamente. Cura, libertação, restauração, recomeço, vida. Jesus, no terceiro dia, ressuscitou, cara. Esse é o maior legado que eu tenho. O cara foi martirizado, foi espancado, foi pregado na cruz, no terceiro dia ressuscitou. Foi lá no inferno, o diabo nem tem casa mais, né? Tomou a chave dele, pisou na cabeça dele e falou, agora por meio do meu sangue você é livre para poder escolher. Que caminho você quer seguir, filho? Sabe? Pra onde você quer ir? E a minha esperança é que depois ele falou assim, eu vou, mas eu volto. Porque, cara, uma observaçãozinha que eu gosto muito desse negócio. Na antiguidade, não sei o que você está hoje ainda, lá na região, na cultura, quando o pessoal queria casar, o marido casava com a menina, só que a mulher continuava morando com o pai. Uhum. Ele ia construir na casa do pai dele uma casa e depois, quando estivesse pronta a casa, já casado com a esposa que estava na casa dos pais ainda, voltava e buscava ela. E quando Jesus morre e fala isso, ele quer falar sobre isso, gente. Ele fala assim, eu vou. Mas vocês sabem, quando o cara casa com a mulher, ela fica na casa dela ainda. Depois o marido volta. Aí ele fala assim, eu vou, mas eu volto buscar vocês. Porque eu só tô preparando um lugar pra você lá. Caraca, velho, isso é tão maravilhoso, gente. Essa é a minha esperança de vida. Aquela parada que mexe muito comigo, que antecede isso daí, quando ele tá lá na cruz. Jesus é muito maneiro, cara. Até o último segundo da vida dele, ele não parou de fazer a missão. Quando aquele ladrão vira pra você e fala, Senhor, aqui, lembra de mim. Quando tá no seu reino. Quando entrar no seu reino. Hoje mesmo, filho, você vai estar comigo lá no paraíso. Sabe? Até o último momento da vida de Jesus. Os discípulos, a mesma coisa, cara. Até o último momento, eles fizeram isso, cara. O apóstolo Paulo estava lá na prisão. Escrevendo para Coríntios, para Filipos, para... Sabe? Na prisão, cara. Comendo mal, dormindo mal, sujo.
Hoje as pessoas não querem comer Às vezes mal, nem não querem comendo. ficar sujo, não querem andar de ônibus, não querem, Não. não querem nada para o evangelho. Falam tanto de amor ao evangelho. Mas quando é para provar esse amor, fica complicado. Eu não posso, eu posso fazer isso aqui, Jesus, mas eu não posso fazer isso aqui. Jesus pede o seu Isaac e a pessoa não quer dar. Mas Jean. mal sabe ela que se cumprir a promessa, o resultado é 1 trilhão de vezes. Combati o bom combate, guardei minha fé. Acabei a carreira. Entendeu? É sobre isso, cara. É sobre isso. Guardar a fé é sobre isso, cara. Evangelho é sobre isso. É você viver literalmente. A sua vida tem que ser, né? A sua vida tem que mostrar quem ele é, sobre quem você está falando. Não há pregação mais profunda do que essa. A sua própria vida testifica do Deus que você serve. E era isso que eu sempre quis na minha vida. Senhor, eu não quero falar de um Deus que a minha mãe serviu, que o meu irmão serviu. Eu não quero falar sobre isso. Não quero as experiências dele. Senhor, eu quero viver as minhas experiências contigo. Eu acho muito incrível, porque eu pensava quase isso também. Eu falei assim, cara, eu nunca desviei. Eu nunca bebi. Nunca fumei. Nunca fui em festa. Não tem nada disso. O que eu vou falar? Vou falar de quê? O que eu vou fazer? Verdade. Mas depois eu vejo o quanto eu sou amado. O quanto Jesus cuida de mim com tanto carinho, Jesus. Vocês já sabem, eu já contei aqui diversas vezes. Ele cuidou quando eu nasci com o plano no coração. Ó. Ele cuidou quando minha mãe faleceu. Antes, meus pais divorciaram, Deus continuou cuidando. Depois, minha mãe morreu. Deus continuou cuidando. Depois, eu quase morri. E Deus virou o mundo de cabeça para baixo. E cuidou, assim, de uma forma maravilhosa. Como é que eu vou pensar assim, cara, eu nunca desviei, não tenho testemunho, não tenho nada para falar? A minha palavra é, eu vivo para Jesus, a minha vida é dele. Eu só sei falar dele, eu só sei fazer isso. Essa é a resposta pro pessoal que tá falando para mim de tarde. Eu só sei falar dele. Eu não sei fazer outra coisa. Mas graças a ele que eu tenho vida. Isso, Jean. Que graças a ele que eu só sei falar dele, porque não tem nada. Eu só estou aqui porque... Filho, entenda uma coisa. Vou te respondendo uma vez, porque você não pergunta mais, não. Eu só estou aqui porque ele quis. Exatamente. Essa é a verdade. Cara, Essa é a verdade. Mas o que tá acabando já. O papo tá tão gostoso, gente. O papo tá tão gostoso. Tem certeza que vocês estão gostando na casa de vocês, tá não? Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Tá muito gostoso. Mas a gente tem que... Infelizmente, a gente tá indo na Terra, no plano físico, né, que as coisas obedecem o tempo. E que elas devem ser cronometradas, né? E a gente não é dono do tempo, como ele é. Que ele tá voltando já, e daqui a pouquinho não vai ter mais tempo pra poder pra regular nada. E eu já agradeço de coração o tempo que você ficou assistindo aqui. Curte, compartilha, manda pra todo mundo aí, porque eu tenho certeza que você vai abençoar e você vai ser abençoado. Porque, cara, esse papo foi incrível. A atmosfera gostosa do papai. Foi maravilhoso, cara. Eu vou te falar a verdade, cara. E com esse negócio aqui, ó, com essa plaquinha, como é que é o nome disso? Se você sabe, comenta aí que eu não sei. Como é que é o nome disso? Que os apresentadores ficam na mão quando tem programa, que eu não sei o nome. Mas comenta aí. Fala o nome que você dá disso, curte, compartilha e manda pra geral. E não esquece de ir lá no Apoia-se e abençoar a gente com R$1, com R$2, se inscreve, porque eu tenho visto que todo mundo assiste, mas poucas pessoas escrevem. Ah, cara, sacanagem. Mas eu tenho certeza que você vai escrever e Jesus vai te abençoar como tem abençoado a gente, né, Ludmila? De verdade, de fato. Abençoe alguém para que você seja abençoado em nome de Jesus. Nossa, glória a Deus. Mas é isso que eu te agradeço, tá bom, gente? Beijão e fique com Jesus. Prazer. Tchau, gente. Fique com Deus. Forte abraço.